Oi, meu aluno do terceiro. Tudo tranquilo com você? Que bom, fico feliz. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios analisando as funções do Q e do C. Você acompanha, marque alguma dúvida e na aula Zoom você esclarece comigo, ok? Então vamos à aula. Muito bem. Vamos começar nossa aula então. Você agora pegue o seu caderno, anote aí as suas dúvidas e na nossa aula Zoom você esclarece, ok? Estamos vendo as funções do Q e do C. Então, separei algumas questões para nós analisarmos juntos. Aí eu tenho aqui o enunciado que diz: nota-se facilmente que nunca perceberam o papel secundário que exerciam naquele período. E aí você tem um termo destacado, que é o Q. Professora, mas tem um C e tem dois Q, mas ele só pede para você analisar o termo destacado. Então, não vamos quebrar a cabeça. Esse primeiro Q ali que está destacado em negrito, ele é um pronome relativo? Para ser um pronome relativo, eu tenho que substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Então, vamos ver. Nota-se facilmente o qual nunca perceberam. Não ficou legal, né? Então, de primeira, descartamos esse. Pode ser um conectivo subordinativo, uma conjunção integrante? Pode. Vamos ver? Tenho nota, que é verbo notar, e o perceber, que é o perceberam, outro verbo. Ligando isso, eu tenho este quezinho. Ele pode ser um conectivo subordinativo, está ligando duas orações ali no período composto por subordinação. Para isso, eu tenho que analisar o verbo, o nota. Que tipo de verbo é? Nota o quê? Sério? Mas depois do nota eu tenho facilmente, que é uma adjunta adverbial de modo. Como eles notaram. Ou como ele notou, porque na verdade é nota-se, né? Terceira pessoa do singular. Então, eu já sei que no verbo notar, ele está na terceira pessoa do singular mais o C. Eu tenho, então, um sujeito indeterminado. Então, aquele Czinho que eles não pedem, ele é um índice de indeterminação do sujeito. O segundo o quê, professor? O papel secundário que exerciam. O papel secundário, o qual exerciam. Ah, agora já foi falado o papel. Então, aqui, esse segundo que, ele é pronome relativo. Se fosse ele destacado, a letra A estaria correta para nós, mas não é. Ele assume esse que destacado, um valor de sujeito. Para ser um sujeito, ele precisa estar fazendo referência a um nome que já foi dito. Que nome que foi dito antes? Não foi dito. Então, sujeito descartemos aí. Ele pode ser um objeto direto? Quem nota, nota algo, alguma coisa? Pode. Pode ser. Dúvidas, então? Vamos à próxima. Ele pode ser um objeto indireto? Descartem essa. Porque na frente do que precisaria ter um de, uma preposição. Mas não tem. Então, nós retiramos das nossas considerações a letra a letra C e a letra E, certo? Sobra, por enquanto, aqui para nossa análise, apenas duas. Se ele é conectivo subordinativo integrante ou se ele é objeto direto. Vamos ver qual você marcaria? Marcou aí? Vou marcar a minha. Conectivo subordinativo integrante. Ah, professora, por quê? Olha, ele pergunta, o termo destacado é. Ele não perguntou para você qual é a função que ele assumiu. Ele está dizendo o que ele é aqui, a morfologia dele. O que ele é? Ele é uma conjunção integrante. Está ligando duas orações. O nota, sei facilmente, e a outra, nunca perceber o papel. Então, ele está ligando, nesse período composto, essas duas primeiras orações. E o outro que continua ligando a outra oração. Mas aí já é outra função dele. Então, aqui está pedindo a função morfológica e não pediu para você morfologia, ele está dizendo termo destacado. É o quê? Ele está ligando duas orações ali, certo? E essas orações são subordinadas. Agora, vamos à segunda. No período, enfim, resolveu o leão sair para fazer sua pesquisa, verificar se ainda era o rei dos animais, o termo em destaque é o quê? Vamos ver. Esse Czinho ali. A primeira alternativa é um pronome relativo? Dá para substituir esse C por o qual? Verificar o qual ainda era. Descartem essa aí. É uma partícula passivadora? Para ser uma partícula passivadora,
do lado do verificar deveria ter um hífen, certo? E eu teria que passar para a voz ativa. Não tem isso, então descartem. É um índice de indeterminação do sujeito? Para ser índice de indeterminação do sujeito, do lado do verificar, teria que ter um hífen acompanhando, e o verbo não estaria no infinitivo, ele estaria na primeira pessoa, ou desculpe, na terceira pessoa, que é o ele ou ela, do singular, verifica-se. Mas ela está verificar, então descartamos essa também. 3 descartada de primeira. É uma conjunção subordinativa integrante? Pode ser? Pode. Eu tenho verificar e o era depois. Então, eu tenho 2 verbos, verificar e era, certo? Dentro do período. E aí, será que ele é um conectivo coordenativo? Se ele for coordenativo, eu posso retirar e colocar uma vírgula. Então, vamos retirar? Verificar ainda era o rei dos animais. Ficou estranho? Acho que sim, né? Então, o que ele seria? Uma conjunção subordinativa integrante. Verificar o quê? Se ainda era o rei dos animais. Mas ele perguntou o termo em destaque perguntou morfologia de novo, gente. Não pediu sintática para vocês. Então, quem verifica algo, alguma coisa. Ele assume toda a oração, depois vai se transformar numa oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Mas aqui, a função dele, o termo sozinho, é essa conjunção integrante. É essa conjunção subordinativa, certo? Então, o que e o se podem ser conjunção subordinativa integrante? Podem. Tem que cuidar do contexto. Vamos à questão 3. Indica a frase em que o se está empregado adequadamente. Será que a letra A, o se está empregado adequadamente? Olha a palavra adequadamente. Lembra que adequadamente é língua padrão, língua culta. Então, o acusado se reserva-se. No coloquial, a gente até ouve as pessoas falando assim. Lá, adequadamente na língua padrão, não faça. Até que ponto a vida no campo se difere da vida urbana? Até que ponto a vida no campo difere-se da vida urbana? Posso mudar? Posso. Tá correto da forma como está? Sim. É adequado? Essa é a questão. Vamos a C. O lixo se prolifera cada vez mais nos grandes centros. O lixo prolifera-se cada vez mais nos grandes centros. Posso mudar? Posso. Fico igual a P, que me dê essa opção de mudar na frente ou depois do verbo? Sim. Então, tem 2 questões adequadas? Se tem 2 questões adequadas, não pode, porque ela pediu para marcar apenas uma. Indica a frase, uma só. Então, a B e a C é o mesmo caso, eu consigo mexer com esse Czinho aí, mudar de lugar, não dá para marcar. Vamos a D. Estima-se em mais de 4 mil o número de voos ilegais no espaço aéreo brasileiro anualmente. Nossa, que lindo essa. Pode ser essa? O Czinho ali, ele está assumindo uma função de índice de indeterminação do sujeito, já que o verbo está na terceira do singular mais o Czinho? Pode ser. Vamos tirar nossa dúvida e a letra E. Não esqueça-se dos seus remédios na hora certa. Será que eu falo assim? Será que eu escrevo assim? Qual você marcaria? A letra D. E aí, professora, por que não? Porque aí, toda vez que eu tiver um advérbio, uma palavra negativa, que nem o não, ela vai puxar o pronome para perto, certo? Porque isso aqui é um caso de colocação pronominal, ele vai assumir aqui uma outra função. Então, aqui ele deveria estar não se esqueça. Isso seria adequado. Não esqueça-se. Eu posso falar assim? Eu posso falar assim. Mas adequadamente, a que está mais correta na língua padrão mesmo é a letra D, sendo que a letra A está inconveniente, aquela repetição de C. A letra B e a C, elas me possibilitam eu brincar com o pronome oblíquo, ir para frente ou ir para depois do verbo, certo? Não altera o sentido. E a letra E, ela está equivocada quanto à língua padrão, porque ela precisaria estar acompanhando o advérbio não, certo? Por isso é a letra D. Agora, 4. O taverneiro declarou que nada podia saber ao certo. Tinha certeza de que lhe invadiram a propriedade. No texto acima, os termos, olha,
Os dois, em destaque, sintaticamente são, respectivamente. Olhem a palavra respectivamente, quer dizer, na sequência. Primeiro declarou que e depois certeza de que. Primeiro, o primeiro que, ele está do ladinho de um verbo, certo? E aí depois do declarou, eu tinha podia saber, que é uma locução verbal, e ele está no meio. E será que então... Ele perguntou assim, ó, sintaticamente, ele não perguntou a morfologia. Se fosse a morfologia, ele seria uma conjunção subordinativa, uma conjunção integrante, certo? Mas aqui, ele pediu sintaticamente. Qual é o sentido que ele adquiriu aqui, dentro desse contexto? Será que é de sujeito? Não, porque eu tenho quem que declarou? O taverneiro. Não está assumindo. Já descarto de primeira. Predicativo precisaria ter um verbo da ligação na frente e eu tenho declarou que é um verbo de ação. Não poderia ser. Então, já pela primeira, descartou. A letra A. Agora a letra B. Objeto direto? Pode ser. Declarou o quê? Que nada podia saber ao certo. Pode ser. O outro, tinha certeza de que ele invadiram a propriedade. O de que pode ser objeto indireto? Ele está completando a ideia do verbo ter, que eu tinha, ou de certeza, que é um substantivo. Pensem aí. Agora a letra C. O primeiro, declarou o quê? Que nada podia saber. Muito bem. Objeto direto? Pode ser. Agora, de que? Esse de que, eu volto à pergunta. Está completando certeza, que é um substantivo, está completando tinha. Pensa aí e responde para o prof. Pensou? Tudo bem. Então, a dúvida está entre a B e a C, porque as duas são iguais ali, objeto direto, objeto indireto. Agora, a D, objeto indireto e complemento nominal. Gente, o primeiro declarou de que, tem uma preposição na frente do que para ser um objeto indireto? Não. Então, descartem completamente essa letra D. Então, qual seria para nós realmente a questão certa? Ele é objeto direto, certo? Na sintática. O destaque dele aqui sintaticamente é de objeto direto e de complemento nominal, porque certeza é um substantivo abstrato. E aí eu tenho a preposição e eu tenho acompanhando este que, essa preposição está completando a ideia de certeza, que é um substantivo abstrato, e não está completando a ideia do tinha, que é o verbo transitivo direto, certo? Tinha o quê? Certeza. Certeza ou objeto? De que vai ser o quê? O complemento nominal. Tudo bem? Então, beleza, nós vimos duas questões do Q e duas questões do C. Tranquilo de resolver, você tem que parar, olhar o que, ver o que eu tenho na frente, o que eu tenho depois, certo? Observar o que pede enunciado, se ele pede qual é a função sintática, ou, se for sintática, você vai ver a palavra sintaticamente lá, ou senão você vai ver o que ele faz ali, qual é a função dele. Se falar só função, aí você já vai entender que é a morfologia. Tudo bem? Eu sei que você está muito animado, querendo descobrir mais coisa. Mas, gente, acabou. Já? Não adianta ficar emocionado, tá? Sabe por quê? Porque agora acabou. Beleza, terceiro? Espero que vocês tenham entendido. Anote alguma dúvida. Na aula Zoom, vocês me questionam e a gente vai tirando dúvida e complementando a nossa aprendizagem. Beleza? Um beijinho no coração de vocês e até breve.